ser esposa do pastor Fábio Corrêa, digamos que traz uma responsabilidade maior, né? Mas eu estou muito feliz, queridos. Bom dia a vocês. Estou feliz por estar aqui nessa manhã. Confesso que é uma responsabilidade muito grande falar. Eu já tive algumas responsabilidades grandes na vida, mas toda vez que eu preciso falar, e principalmente pregar, eu penso bastante, assim, e oro bastante também, porque nós viemos aqui de manhã porque precisamos levar alguma coisa conosco. E quem está aqui na frente falando tem uma responsabilidade, saber transmitir alguma coisa que quem está sentado, ou que cada um de nós possa levar. E eu espero que nesta manhã eu consiga transmitir o que eu preparei a vocês, e que vocês possam levar para a vida de vocês, e que ajude a preparar cada dia mais para um dia nós estarmos lá no céu juntos. Bom, como a irmã já falou, hoje nós estamos comemorando o sábado missionário do Ministério da Mulher. Mas eu não quero, nesta manhã, falar somente a mulheres. Eu preparei o sermão pensando em falar para todos, jovens, crianças, mulheres e homens também. Então, que seja aplicado na vida de todos nós, não só das mulheres, né? Bom, tristeza. Eu acho que, eu não vou pedir aqui para ninguém levantar a mão, mas se eu perguntasse assim, quem não passou por um momento de tristeza em sua vida, eu penso que ninguém aqui deixaria de levantar sua mão. Infelizmente, no mundo onde nós estamos, a tristeza ela faz parte. Faz parte por quê? Porque ela vem do inimigo, ela vem do mal. Se nós pensarmos somente nessa semana que passou, pense um pouquinho. Quantas notícias tristes vocês receberam durante essa semana? Eu recebi algumas. Coisas muito tristes. Só ligando a televisão, eu gosto de acompanhar jornais, telejornais. Porque eu acho assim, tem pessoas que não gostam, né? Acham, você liga a televisão, vê o jornal, só tem coisas tristes, notícias tristes. Mas é um meio de nos mantermos também informados, saber um pouquinho o que está acontecendo no nosso mundo. E ao ligar a televisão, você já vê uma série de coisas tristes, em todos os meios, né? Meio político, no meio social, né? Coisas terríveis. Ontem eu estava assistindo o jornal, na hora do meio-dia, e eu fiquei assim, né? 2 meninos, se eu não me engano foi em São Paulo, cometendo um furto, né? Pularam um muro, roubaram um carro, um menino de 11 anos, ou 10 ali, dirigindo um carro, né? E a polícia perseguiu, e, enfim, eles relutaram e um deles acabou morto. Triste, gente, são crianças. Crianças. Então, você liga a televisão, você lê um jornal, você todos os dias se depara com coisas muito tristes. O nosso mundo ele caminha a passos realmente nada bons. Mas a Bíblia também apresenta relato de pessoas que passaram por situações tristes. Eu vou citar aqui agora com vocês e ler 3. Tá? Vamos citar três pessoas aqui, que passaram por um momento de tristeza. Mas se nós procurássemos, nós teríamos a manhã toda que ficar aqui vendo um pouquinho sobre pessoas da Bíblia também que passaram por momentos tristes. Vamos abrir a Bíblia? Gênesis 37. Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. O versículo 34. Gênesis capítulo 37, versículo 34, eu vou ler com vocês. Então, Jacó rasgou as suas vestes
e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Aqui nós vemos Jacó. Jacó pensou que seu filho José estava morto, né? No episódio em que os irmãos venderam José e contaram para o pai que ele havia morrido, falecido. O pai ficou muito triste. Jacó lamentou muito a morte do seu filho, porque José também era um filho querido, muito especial. Vamos ver Esther? Abram sua Bíblia no livro de Esther. Mais um relato de alguém que também passou por um momento triste, de tristeza. Eu gostaria que vocês me ajudassem, lendo, pode ser? Eu não gosto de ficar falando o tempo todo sozinha. Nas passagens bíblicas eu gosto de ter ajuda. Eu não sei se fica fácil alguém levar um microfone até quem quer ler, ou ficar em pé, pode ler bem alto também, tá? Esther, capítulo 8, versículo 3. Eu gostaria que alguém me ajudasse lendo. Muito bem. A rainha Esther, né? Esther chorou. Por quê? Porque ela temeu por seu povo. Outro relato que a Bíblia traz de um momento triste. Esther era uma rainha, mas mesmo assim ela passou por um momento de aflição. Ela chorou quando temeu pela destruição do seu povo. Vamos ler mais uma passagem? João, capítulo 11. Eu também gostaria que alguém lesse. João 11, o versículo 35. Quem chorou? Jesus. Jesus teve um momento de tristeza, esse foi um, né, de outros momentos que são citados também. Mas nesse momento, Jesus chorou pela morte do amigo Lázaro, né? Jesus chegou e seu amigo Lázaro era um amigo muito especial. E esse amigo agora estava morto. Queridos, nós não podemos esperar que neste mundo nós tenhamos muitos dias de felicidade, não. E quando eu falei no início para vocês que se eu perguntasse aqui se alguém não viveu um momento triste em sua vida, eu também vivi, quero dizer para vocês que eu também vivi. Eu pensei que já tinha vivido momentos muito tristes na minha vida. Perdas, né? Perdas de alguns tios queridos, que com quem eu fui crescendo e convivi, eu senti muito a perda. O meu opa, né, embora eu tenha carinha de italiana, mas eu fui criada por alemães. E o meu opa, ele morava conosco, o pai do meu pai. E foi muito triste quando ele faleceu também, porque ele era o meu opa querido, né? Morava com a gente, eu ajudava a atendê-lo. Foi muito triste perdê-lo. Mas, queridos, nada, nenhuma tristeza que eu vivi até hoje se compara com a que eu vou compartilhar com vocês. Eu quero mostrar uma fotografia. Eu tenho 2 fotografias para mostrar para vocês. Quero que vocês olhem bem para esse casal que eu vou mostrar. Aí estou eu, a Fernanda, ainda era pequenininha. Essa fotografia foi em São Francisco do Sul que nós tiramos. Numa virada de ano, nós estávamos na praia. Então, aí está o meu cunhado, o nome dele é Valdir, e a minha irmã, de blusa amarela, se chama Ilka. E eu e a Fernanda, era pequenininha ainda, né? Pode colocar outra fotografia também, vamos ver a outra. Aí. Queridos, esta foi a última fotografia que o meu cunhado e a minha irmã tiraram juntos. Foi no casamento de uma prima nossa, em julho do ano de 2011. A minha irmã, em 3 meses, passou a ser um vegetal. Ela contraiu uma doença que a medicina não explica bem. Na verdade, nós a perdemos e não temos muitas explicações do que aconteceu realmente.
É uma doença rara que atinge uma pessoa entre 1 milhão de pessoas. A medicina conhece pouco, até porque há um certo receio de estudar um pouco mais a fundo essa doença. Quais são as causas de uma pessoa ter essa doença? Podem ser 3 causas. Genético, que foi descartado na minha irmã, não há uma história genética nem parecida na família. Existe uma porcentagem de pessoas que contraem essa doença consumindo carne bovina, que no gado bovino é chamada de a doença da vaca louca. Mas foi descartado também no caso dela. Por quê? Porque, principalmente o estado de Santa Catarina, diz que é muito bem fiscalizado a entrada, né, da carne no estado, enfim, no país mesmo. Então, eles descartaram essa possibilidade também. Senão, até teria sido dado um alerta aí no estado, né? E o terceiro meio, é um meio que a maioria das pessoas fica doente. Mas é um meio que eles chamam de esporádico, ou seja, desconhecido. O que acontece com essa doença, queridos? É uma proteína que todos nós temos no cérebro, e essa proteína, em determinado momento, começa a agir contra o nosso cérebro, e ela vai destruindo o nosso cérebro. Então, por isso, ela tem um nome bem brasileiro de encefalopatia espongiforme. Mas ela tem um nome alemão, assim, bem diferente, eu não vou nem pronunciar. Mas, enfim, essa doença ela vai destruindo o cérebro. Então, a pessoa, o que aconteceu primeiro com a minha irmã? Primeira coisa foi ela perder os movimentos das pernas, ela já não andava direito. Então, em pouco tempo, ela não tinha firmeza para caminhar sozinha. Um pouquinho depois, ela travou o corpo, os dentes travaram com força, as mãos dela fecharam com força, eles não conseguiam mais abrir a mão, e todo o sistema alimentar também endureceu. Então, o que começou a acontecer? Ela precisou de uma série de sondas para alimentação, via nasal, e a sonda também para a urina. E, obviamente, passou a usar fraldas também, a depender totalmente de pessoas para dar banho, para trocá-la, enfim. Bom, queridos, o meu cunhado, ele era um microempresário. Ele era motorista de caminhão e tinha uma empresa pequena de caminhões, transporte. E ele estava viajando na época em que ela começou a ficar doente. Nós somos em 3 irmãs. Minha irmã mais velha, ela, a Ilga, que era a irmã do meio, e eu sou mais nova. A minha irmã mais velha começou a cuidar da Ilga, mas ligou, conversando com o esposo, com o Valdir, falava, olha, ela não está bem, venha. Então, ele voltou para casa. Parou o caminhão dele e colocou o motorista e voltou para atendê-la, cuidar da minha irmã. Ela começou a sofrer uma série de infecções. Ela tinha sempre alguma infecção, ou no pulmão, ou na bexiga. Ou então, ela ia para o hospital, voltava. Nós morávamos em São José. E eu comecei a ter um contato bem diário com meu cunhado. Porque eu telefonava para ele e perguntava, você está precisando de ajuda? Você precisa que eu vá até Xaxim? Eu sou lá do oeste do estado de Santa Catarina, uma cidadezinha chamada Xaxim. E eles também moravam lá. E ele dizia não, ele me chamava de Clau. Ele dizia, não, Clau, uma pessoa que é um poço de paciência, era ele. E ele dizia, não, Clau, fica tranquila, você está trabalhando aí na escola, fica aí, termina o teu ano de trabalho, aí depois você vem para cá e vai nos ajudar. Ela está bem, ela está sendo cuidada, está tudo sob controle. Ele me dizia assim, me deixava bem tranquila. Bom, vamos resumir um pouquinho. Ela piorou e começou a ser atendida por um neurologista e um psiquiatra. E os dois diziam que ela estava numa depressão profunda. Até então, o meu cunhado achava que era uma depressão profunda, que ela resolveu parar de viver. E ela começou a ser medicada, tratada para essa depressão profunda. E
quando chegou em dezembro, ela foi ao hospital, ficou internada umas 2 semanas. Ele ficou lá com ela, cuidou dela. E ela voltou para casa, uma semana antes entre Natal e Ano Novo. Ali, ela voltou para casa. Passou o Natal em casa e o Ano Novo também. Aí, queridos, nós sempre repartimos nossas férias, as festas de final de ano, principalmente. Ou Natal com a minha sogra, ou Ano Novo. E naquele ano, nós ficamos o Natal com a minha sogra. Porque, normalmente, nós fazíamos assim, nós ficávamos Natal aqui em São Francisco com a minha sogra, daí viajávamos para o oeste, passávamos Ano Novo lá, e eles viajavam com a gente para passar mais uns dias na praia de férias. Eram nossos companheiros. Quando eu falo em cunhado, queridos, ele não era só um cunhado. Ele era um pai para mim, ele era meu irmão. Era mais que um cunhado, não era um cunhado. Não descrevo o Valdir como meu cunhado. E nós, então, passamos o Natal e viajamos para Xaxim. Nós chegamos lá no dia 28, se eu não me engano, de dezembro. Ficamos com eles, né? O quadro da minha irmã realmente era muito pior do que eu imaginava, né? A minha mente pensava numa situação. Quando eu cheguei lá, era outra. Né, o corpo da minha irmã não tinha firmeza nenhuma, ela pendia sentada para frente. Né, é um quadro muito triste, gente. A última vez que eu tinha visto, ela estava bem. E foi em setembro, assim. Claro, hoje a gente pensa em algumas coisinhas estranhas que já estavam acontecendo com ela, mas nada marcante, assim. Aí eu cheguei lá, ela já não tinha reação, já não falava, já não, né, aquele quadro, assim, vegetando, né? E ele ali, dando força e tranquilizando. E ele ligou no dia de Natal para dar Feliz Natal para mim, com a esposa daquele jeito do lado dele. E nós passamos ali, né, então, dia 28, 29, eu procurei ajudar bastante ele para cuidar da minha irmã. No dia 30 de dezembro, era uma sexta-feira, 2011. No dia 30 de dezembro, nós fizemos o pôr do sol junto. Eu passei o dia todo lá na casa dele. Porque aconteceu um acidente no Mato Grosso do Sul. O motorista dele tombou um caminhão. O culpado era o motorista dele, porque estava em excesso de velocidade, atingiu 2 carros pequenos. Então, o motorista ficou ligando para o meu cunhado o tempo todo, para saber o que fazer, né? E ele ia viajar para lá. Eu falei para ele assim, vai, nós cuidamos dela, se você precisar ir. E ele disse, não, Clau, eu vou ficar cuidando dela. O motorista cometeu o erro, ele que agora resolva lá. E se não conseguir resolver, eu viajo no domingo para lá. E eu sei que eu fiquei lá na casa deles, nós fizemos o pôr do sol. O Fábio subiu com a Fernanda, subiu porque a casa da minha mãe fica na mesma quadra, só que superior um pouquinho. Foram todos para a casa da minha mãe e eu fiquei com ele. Ele e o meu sobrinho, eles têm um filho que eles adotaram. Hoje meu sobrinho tem 26 anos, tinha 21. Então, eu fiquei lá. Uma prima nossa levou uma lasanha, eu esquentei, servi, e ele tomou um banho. Ele mal e mal conseguiu tomar banho, porque o telefone e o celular dele não parava. E eu sei que eu atendi ali, fiquei com eles, queridos. Era umas 11 horas da noite, eu me despedi do meu cunhado. E foi a última vez que eu vi o meu cunhado. Ele estava parado na porta, assim, e ele disse, tchau, Clau. E eu falei, tchau. Amanhã de manhã eu venho aqui te ajudar. Seria sábado de manhã. E ele disse, você não vai na igreja amanhã com o Fábio? Eu falei, não, amanhã o Fábio vai pregar em Xanxerê. E eu já combinei com ele, eu vou ficar aqui e vou te ajudar um pouco. Fico com você, com a Ilga, ajudo vocês. E ele disse, então, tá, Clau, até amanhã. E eu me despedi dele e fui para casa, fui para minha mãe. Quando era, gente, umas 2h20 da manhã, o telefone tocou na casa da minha mãe. E eu levantei ligeiro e atendi o telefone, meu sobrinho. Ele gritava no telefone. Socorro, Clau. E o que aconteceu, querido? Entraram uns assaltantes aqui em casa e atiraram no meu pai. Ai, eu sei que eu tremia, assim, porque eu esperava uma notícia ruim da minha irmã. Nunca dele. Né? Um homem forte, ó, grande, né? Quando eu desci, eu fui até a casa deles, eu chamei o Fábio rápido e nós fomos. Eles estavam levantando ele, estavam levando.
Não vou descrever como ele estava, que não precisa. Mas o meu cunhado foi para o hospital, queridos, e não demorou. Eu sei que eu parei na calçada em frente à casa deles. Como se eu tivesse parado, e em 1 minuto alguém veio de volta. Era um primo nosso, enfermeiro, que estava de plantão no hospital. E ele só passou por mim assim, disse, Cláudia, nós temos que ser fortes. O Valdir acabou de falecer. E entrou, porque ele queria ver como estava a minha irmã. Olha, queridos, não tem situação mais dura e mais triste que essa. Porque você vê um homem forte, né? Ali do lado, cuidando da esposa. E os mocinhos lá, né? Três jovenzinhos foram. Entraram na casa. Eles pediram chave de carro, pediram chave da moto, o Rodrigo deu. Mas o que eles levaram, o que custou a vida do meu cunhado aquele dia foi um notebook e uns 5 aparelhos de celular, porque o meu sobrinho estava dentro de casa com mais 3 amigos. Então, eles pegaram o celular de todos eles, mais o do meu cunhado, que eles acharam lá por cima, da minha irmã, e o notebook que o meu sobrinho tinha junto com ele ali. Então, eles renderam eles, um deles estava armado, e quando o meu cunhado ouviu, ele veio do quarto, e o tiro foi fatal. Um tiro, né, atingiu o coração, e perfurou também pulmões, e foi fatal. Não tinha mais o que fazer. Bom, queridos, isso então foi no dia 31 de dezembro. Ele faleceu achando que a minha irmã estava com depressão e que ela seria curada, porque os médicos deram um prazo de 6 meses para ela voltar, né, começar a se restabelecer. Nós levamos a Florianópolis, daí esperamos passar Ano Novo, né? Levamos para Florianópolis, lá que os médicos, então, diagnosticaram corretamente o que estava acontecendo com ela. Nós temos um primo em Florianópolis, neurocirurgião, e ele estudou o caso dela, já estava vendo exames e tudo, então, fizeram mais uma bateria de exames, e foi isso que eles concluíram. E no dia 31 de janeiro, nós enterramos a minha irmã, 1 mês depois da morte do meu cunhado. Ela faleceu em Florianópolis, e nós, então, fizemos depois o velório e o enterro dela. Gente, não tem explicação o que nós passamos naquele momento. Não tem. Não dá para descrever. Hoje, né, a gente pensa assim, nossa, como nós aguentamos? Deus estava do nosso lado, senão seria insuportável. Deus estava do nosso lado. Ela, queridos, ninguém sabe dizer se ela conseguiu realmente entender que ele veio a falecer. Provavelmente não. Os médicos acham que a memória dela também já não existia praticamente. Então, eles morreram um sem saber que o outro, né, estava também morto. Ele faleceu antes e não sabia que ela iria também perder a vida, e ela provavelmente também não ficou, né, ciente do que aconteceu com ele. Mas, queridos, foi muito triste. E isso não acontece só na minha família. Isso acontece todos os dias ao nosso redor. E coisas muito mais terríveis. Se isso parece triste, acontecem coisas muito piores. É isso que nos deixa mais chocados. Não deixa vocês chocados? Pensar que essa é uma situação tão triste, que eu pude viver, mas que tem pessoas que vivem situações muito piores que essas. É muito triste pensar que o nosso mundo está nesse pé. A Bíblia, ela diz que os últimos dias serão terríveis. Dias de dores. Vamos ler? Mateus, abram a Bíblia em Mateus 24. Mateus 24, os versículos 6, 7 e 8. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Queridos, pensem, em que pé nós vamos chegar nesse mundo se é o princípio das dores?
E o pior de tudo é que as pesquisas, elas não são, além da Bíblia falar que os últimos dias serão terríveis, dias de dores, as pesquisas também não são nada otimistas. Eu quero compartilhar com vocês alguns dados de pesquisas que mostram que nas próximas décadas, se Jesus não voltar, as coisas vão se tornar quase que insuportáveis nesse mundo. Sabem por quê? O número de desnutridos aumentará e em muitas áreas haverá fome devastadora, devido a conflitos e também a catástrofes naturais. Fome terrível. Quase metade da população mundial, outro dado dessa pesquisa, quase metade da população mundial viverá com escassez de água ou com secas terríveis. Terá que conviver com isso. É uma pesquisa americana. Outro dado, a AIDS e outras doenças terríveis dizimarão populações adultas, deixando incontáveis crianças órfãs. Doentes e famintos migrarão para cidades grandes, às vezes dobrando a população dessas cidades, para buscar cuidados de saúde, alimentação e abrigo. Grupos criminosos aumentarão suas atividades. O tráfico de drogas, de mulheres, de crianças, o contrabando de estrangeiros, contrabando de armas, vai criar emergências humanitárias mundiais. O terrorismo aumentará no mundo, levando a mortes em massa, piores das que nós temos visto já, porque essas são estimativas para as próximas décadas. Nós estamos realmente vivendo nos últimos dias, eu não tenho dúvidas. E espero que vocês não tenham também, minha igreja. Nós, porém, estamos vivendo um tempo estratégico. Por quê? Porque nós estamos diante de uma oportunidade única. Qual é essa oportunidade única que é concedida a nós? Viver uma vida que honre a Deus em um tempo como este. E é sobre isso que eu vim para falar nesta manhã para vocês. Que nós precisamos de força espiritual para um tempo como este. Diante de tanta tristeza, de tanta dor, de tanto mal, nós temos uma escolha, ou duas. Ou relutar na fé, começar a duvidar de Deus, ou permanecer firmes, lutar, pregar, falar, fazer nossa parte. Se eu não tenho o dom de falar, algum dom eu tenho. Eu posso entregar um folheto, eu posso abraçar alguém, eu posso testemunhar, então. Simplesmente ser um exemplo de vida. Para o meu vizinho, para os meus amigos, para os meus companheiros de trabalho, colegas de trabalho. Mas, queridos, nós não estamos em tempo de adormecer. Infelizmente, na nossa família, hoje o meu sobrinho, o Rodrigo, ele não está mais firme na fé, não. E eu tenho assim, uma missão grande, eu confesso para vocês. A minha missão é trabalhar pelo meu sobrinho. Porque quando nós nos encontrarmos no céu, e eu tenho essa esperança de reencontrar a Ilga e o Valdir lá no céu, eles não vão perguntar assim, onde é que está a nossa casa? Aonde ficaram os caminhões? Né? Vocês resolveram tudo os carros? Eles não vão perguntar isso. Eles vão perguntar do Rodrigo, eu tenho certeza. Porque ele foi um filho que eles quiseram muito. O Rodrigo foi adotado, o bebê, eles buscaram no hospital. E eles amaram, esse filho era para eles, né? Até morrer tudo. Meu cunhado não negava nada para o filho. Era, pai, eu preciso de um computador. Vai lá, filho, e compra, depois o pai chega de viagem e vê como, né? Ah, eu quero não sei o quê. Nada. Quando ele completou 18 anos, queria um carro, ganhou. Então, nada era negado. E o meu cunhado não era rico, não. Trabalhava duro, eram financiamentos, pagando caminhão, pagando carro, né? Ele sonhava alto, né? Mas não negava nada para aquele filho. E eu luto, gente. A minha missão hoje é trazer o meu sobrinho de volta para a igreja. Mas eu estou indo com muita cautela. Por quê? Porque
Nós precisamos tê-lo perto da família, e ele está perto. Não acusá-lo, não julgá-lo, porque por toda a situação que ele passou, eu não posso julgá-lo. Quem sou eu? O pouco que eu vivi junto com ele foi demais, foi duro para mim. Eu imagino ele, que além de perder pai, perder mãe, ainda sofreu um assalto, ainda teve que ir para a delegacia e depor, e fazer reconhecimento. Gente, ele não teve sossego nem para sofrer. E eu posso julgá-lo? Não posso. Eu posso cumprir a minha missão. E quantos, queridos, estão ao nosso redor vivendo por situações tão difíceis? E às vezes nós olhamos, né, aquele lá, né, poxa, nunca mais veio na igreja. Está fora da igreja. Só aparece quando tem programa especial. Pois eu fico muito feliz se nos programas especiais eu consigo levar o meu sobrinho. E nesses 4 anos, desde que eles faleceram, nós conseguimos levá-lo pelo menos 3 vezes à igreja. Foram em programações especiais. A última vez que ele esteve foi domingo passado. Nós estivemos fazendo a apresentação do bebê de uma sobrinha minha, filha da minha irmã mais velha. E ele estava na igreja. E sabe, queridos, eu oro para que essas poucas vezes que ele tem ido na igreja, ele consiga levar alguma coisa. Por isso eu falei para vocês que o compromisso de falar aqui é muito grande. Porque talvez tenha alguém aqui hoje que precisa levar alguma coisa. Que se não levar hoje daqui, pense. Então, a minha missão hoje, queridos, a minha principal missão, eu tenho outras, mas a minha principal missão é orar, e eu peço que vocês orem também, o nome dele é Rodrigo. Eu oro diariamente pelo Rodrigo. E a minha missão é estar um dia lá no céu e dizer, quando eles me perguntarem, e o Rodrigo? Ele está vindo aqui, ó. Ele está vindo aqui assim, ó. Não dizer que ele teve que ficar. Queridos, nossa fé e o nosso relacionamento com Deus devem se manifestar no serviço. E como eu falei, se o serviço não é pregar, não é falar para as pessoas, porque você não tem essa habilidade, e falar não é fácil, então entregue um folheto, como eu já falei, abrace alguém, testemunhe, pronto, mostre na sua vida que você é diferente, que você é um cristão, que você aguarda a vinda de Jesus, que você não está feliz nesse mundo. E ainda bem, queridos, que as provações e as tristezas vêm. Porque o ser humano, nós como seres humanos, somos falhos, somos pecadores. E se o mundo andar bem, tudo for bem, nós nos acomodamos, é tão bom daí, né? Que bom viver nesse mundo, tudo vai tão bem. Aí quando essas coisas ruins acontecem, é que a gente deseja muito que Jesus volte. Olha, não teve ano que eu desejei mais que Jesus voltasse do que ali 2012. Eu orava, eu dizia assim, Jesus, não demora para voltar, porque eu não quero que anos passem e nós tenhamos que ir lá no cemitério sofrer e chorar por eles. Eu quero encontrá-los logo. Então, queridos, na hora da dor, da desgraça, nós nos lembramos que nós queremos que Jesus volte logo. Por isso, Jesus permite, Deus permite que essas coisas nos sobrevenham. Maiores explicações nós não temos nesse mundo e não vamos ter. Mas Jesus um dia vai explicar por quê. E talvez um dos motivos seja esse. Porque é muito cômodo, muito bom esse mundo enquanto tudo está bem. Mas quando alguma coisa ruim acontece, aí nós queremos que Jesus volte. Como desejamos que Jesus volte? O quanto antes, o mais rápido possível. Deus, queridos, está buscando homens, mulheres, jovens, crianças, que estejam preparados para o serviço neste mundo que está condenado. Esse mundo não é nosso lugar, não. Ele está condenado. Ele chama aqueles que veem o serviço como mais elevado chamado. E nós que estamos aqui nesse período da história, fomos escolhidos, escutem, nós estamos aqui nesse período da história e fomos escolhidos para assumir o manto da liderança salvadora, ou seja, o manto do serviço. Que nossa resposta seja a que está na Bíblia, e eu quero ler com vocês. Isaías, capítulo 6.
Isaías capítulo 6, versículo 8. Eu quero ler aqui com vocês. Vamos ver se todos encontraram. Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 8. Vamos ler. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de vir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, a nossa resposta, ela precisa ser essa: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não envia o diácono da igreja, não envia o ancião da igreja, não envia a diretora do Ministério da Mulher, o diretor dos jovens, o diretor dos desbravadores. Envia-me a mim. Eu tenho papel. Nesse mundo, para esse momento eu estou aqui. E a missão é minha. Não é do líder da igreja, não é do pastor também sozinho. É minha. É nossa juntos. Queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de nós. No nosso agir, no nosso dia a dia, na nossa vida, para que nós possamos cumprir o propósito que há para a nossa vida hoje. O propósito de servir neste tempo. E este é o apelo do Ministério da Mulher nesta manhã. Que nós possamos cumprir